queria que você e eu, né? Nós estamos aqui, você que está na internet. Talvez você esteja vivendo exatamente o que aconteceu nesse louvor, né? É uma covardia, né, gente? É uma covardia. É uma covardia. Você pega, se limpa, se arruma, né? Faz tudo e traiçoeiramente o inimigo vem e pega um dos nossos. Aquilo que, como diz a irmã Cíntia, né? A pastora Cíntia, um dos nossos. Aquilo que a gente chama de nosso, né? Mas vamos lá. Segundo livro de Reis, no capítulo 4, apenas alguns versículos, até o versículo 7, fala sobre o milagre do azeite. É um texto que nós já conhecemos bastante, mas o Senhor conversou muito com a minha vida e eu queria conversar também com vocês, amém? Está escrito assim na palavra do nosso Deus. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi a falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Segundo Reis. Amém? Ok. Versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse-lhe Eliseu: vá pedir-lhe emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? As nossas famílias passam por dificuldades, como essa família passou. E eu fiz algumas anotações. Primeiro, as nossas atitudes como mulher, né, elas são fortes, marcam presença, mudam situações, mas as pessoas não vão lembrar do teu nome, nem o meu, né? Porque aqui fala o nome do profeta, enfim, mas não fala o nome desta mulher que mudou a história da vida dela. Amém? Mudou a história da vida dela. E às vezes a gente, né, como esposa, como mãe, como aquela responsável pela casa, percebemos que isso é uma verdade palpável, né? Às vezes está tudo desorganizado, você coloca tudo, mas é difícil alguém chegar e falar assim: poxa, foi legal, né? Olha, se não fosse a tua intervenção. Já perceberam? Não que você precise disso, ok? Que a gente não precisa. A gente está bem com a gente, né? A gente se ama e já está tudo bem. Mas é difícil. Mas eu trago uma boa notícia para a gente, que a mulher não precisa não. Sabe? Porque ele moveu aqui os céus e a terra para que essa família não fosse consumida. Então não precisa saber quem fez, nosso nome não precisa não, porque nós já estamos plenas, sabe? Nós não vamos ser alguém quando tivermos o nosso nome reconhecido, ou como estiver com alguém. Não, nós já somos plenas, porque temos o Senhor. Isso nos basta. Isso para nós mulheres, graças a Deus, isso já faz sentido para a gente. Como diz alguém, esse meu diácono está cada vez mais lindo, né, gente? Então, a gente já sabe,
né, nós já sabemos que nós somos em Cristo. Isso para nós nos basta, sabe? A gente consegue, sabe, não ver isso como uma grande importância. Isso não tem muita importância para a gente, amém? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi aqui, quando eu comecei a ler esse texto. Depois, essa mulher não tinha marido. Para a situação dela, né, da época, que não é muito diferente da nossa, né? Hoje, naquela época, a mulher não era nem considerada, mas hoje ela ainda é considerada, mas se ela não tem marido, como a gente está conversando no outro dia, né? As mulheres agarram-se os seus e não deixam, né? Você que não tem marido, ai, sai, você é uma ameaça, né? Você é uma ameaça para o meu casamento. Olha, nunca foi, né? Nunca foi. Mas, enfim, então, era uma mulher que não tinha nome, não tinha marido, mas interessante que no texto ela diz assim, olha, ela tem uma situação adversa, mas ela vai até o profeta. Então, isso é uma coisa que a gente já aprendeu, graças a Deus. Quando nós temos uma dificuldade, não adianta a gente colocar nas redes sociais, não adianta a gente falar com todo mundo da igreja ou do clube, não importa. Nós temos que falar com quem pode resolver a nossa situação. A primeira atitude nossa, né, muitas pessoas falam assim, a oração é uma das... Não, a oração é a principal, sabe? É a pedra fundamental para começar a resolver qualquer situação das nossas vidas. Mas essa mulher, ela tem uma característica muito linda, e porque o marido morreu e deixou dívidas. Ela não chegou para o profeta, como muitas vezes eu já fiz isso quando ia orar a Deus, e falava assim, Deus, tu está vendo o que o José está fazendo comigo, né, Deus? Tu viu o que ele fez comigo, Senhor? Essa mulher não fez isso. Ela chegou e falou assim, Deus, o meu marido morreu, mas ele servia a ti, sabe? Ele servia ao Senhor. Ela exaltou, ela potencializou as qualidades do marido dela. E eu aprendi mais uma coisa. Em meio a qualquer situação, não adianta a gente acusar, olha, estamos assim porque você não fez aquilo, ou o grupo não fez, não interessa. Aqui uma família estava com um problema, então não adiantava apontar ele. Adiantava dizer, olha, o que ele fazia era isso, porque é no louvor que o Senhor habita, lembra disso? No louvor que o Senhor habita. Então, quando ela começou a falar, olha, meu marido, né, eu me orgulho do marido. Aqui, quando nós estávamos, acho que foi o apóstolo estava orando, eu me lembrei, nós estamos aqui, a nossa igreja está assim, a nossa rua aqui também sem água, né? Então a gente não está podendo ter aula no projeto e tudo. E eu comecei a agradecer a Deus aqui, irmão. Sabe por quê? Porque se nessa semana que o apóstolo não passou bem, eu tivesse que vir todos os dias para cá, cansada. Olha como Deus... Ah, apóstolo, não foi Deus que fez dar problema na água, mas Ele aproveitou a situação, abriu os nossos olhos para que... Olha que coisa linda. Amanhã ele vai fazer um exame que preciso que eu esteja com ele. Olha que coisa linda, gente. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Primeiro, porque abriu meus olhos ignorantes, né? Porque nós somos ignorantes, né? Mas obrigado, Deus, porque aí pôde sair da minha boca o louvor ao Senhor, né? Glória a Deus. Então ela potencializou. Disse, olha, meu marido amava a Deus. Ela não mencionou nenhum momento que o marido havia deixado ela com dívidas. Amém? E aí, quando ela continua, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa nesse pedaço. Bom, se anotei, depois o Senhor vai me lembrar. Aí, bom, aí vai. Eliseu perguntou-lhe, como eu posso ajudá-la? Então, eu também começo a perceber que, às vezes, a gente não confia muito nos nossos pastores, né? A gente tem receio de falar alguma coisa para os nossos pastores. Ah, não vai entender. Mas o pastor está sempre pronto a te dizer assim, ó, o que eu posso fazer por você? O que eu posso... Traz para ele a responsabilidade de ser participante da tua vitória. De pelo menos te instruir à luz da Bíblia, aquilo que pode trazer um novo caminho para você e para mim. Então, eu também aprendi aqui que a gente precisa ter...
esse cuidado com os nossos pastores, né? Eu que não posso falar nada da igreja, mas vamos falar de uma forma geral, né? Nós precisamos ter esse cuidado com os nossos pastores e falar com eles, sim, porque primeiro, pastor não é mago, sabe? Ele não tem bola de cristal, não. Se o Senhor não revelar, precisa que você fale, que eu fale. Então que a gente comece a ter, desprender, né? Senhor, o que me prende para eu poder falar? Não consegue falar com um, fala com o outro. Por isso que tem pastores, tem aqueles, né? Os pastores mais chegados, pastores mais... Sempre tem um pastor que você pode chegar e compartilhar em nome de Jesus, amém? Aí, bom, aí depois ele pergunta, o que é que você tem em casa? E essa mulher, ela diz assim, olha, eu não tenho nada, porque é natural, em meio às nossas dores, a gente não enxergar alguma coisa. Talvez você também pense isso, você já tenha lido, e isso já está claro para você. Mas você se lembrar, em meio às dores, que você tem alguma coisa que pode ser um motivo de botar você de pé, porque o que fez essa mulher se levantar foi quando o inimigo bateu na porta dela para levar os filhos dela, entende? Então, aquele azeite era o que ela tinha dentro dela, entende? Ó, esse pouco, é um pouco. O pouco que você tem vai te fazer lutar, para você levantar e não permitir que o nosso adversário roube aquilo que Deus já deu para você. É pouco, sim. É pouco. Mas é o suficiente para não deixar que o inimigo vai tome a situação e conquiste toda a cidade, toda a tua casa, enfim. Em nome de Jesus. Quando o inimigo chega para escravizar, ela busca socorro no nome de Deus. E a palavra é manifesta. O anjo do Senhor acampa ao redor. Lembra que a Bíblia fala isso? Que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Então, quando a mulher estava com dificuldade, o inimigo não conseguiu chegar porque há uma palavra do Senhor para as nossas vidas. O anjo do Senhor acampa ao teu redor. Não esquece, irmã Simone. Não esqueça. Mesmo as situações mais adversas, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Aí nós falamos sobre a sinceridade. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, fala sobre os pastores vão prestar conta, né, de cada um de nós. Por isso, esse alerta do Senhor nessa noite para as nossas vidas quanto à honra e o cuidado com os nossos pastores. Amém? O anjo do Senhor pergunta, né? O que eu vou fazer? O profeta pergunta, o que eu vou fazer por você? Ela não tinha nada, mas ela declara que eu tenho uma botija de azeite. Eu me lembro agora que a dor, normalmente ela nos cega, não é isso? A dor deixa a gente cego. A dor faz com que a gente ache que não tem nada, nem para nós, nem para dar para ninguém. Mas nós sempre temos alguma coisa para dar para alguém. Lembra que Agar, ela ficou tão cega quando estava no deserto, que ela falou assim, bom, eu vou morrer, a criança vai morrer, eu vou deixar essa criança aqui. E quando o anjo chegou e abriu os olhos dela, ela viu que tinha ali uma fonte de água. Sempre a fonte vai estar junto da gente. Porque o que está perto da gente não é o nosso adversário. Ele está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está esse anjo que, olha, abre os nossos olhos e mostra, olha aí a fonte. Olha aí o local para você beber, matar a tua sede, em nome de Jesus, amém? Eliseu dá uma orientação para ela, não é isso? Você vai lá e pede vasilhas para suas vizinhas. Com todo respeito aos teólogos, né, e outras entendimento, eu imagino que algumas pessoas que ela bateu na porta não conheciam e nem deram muita trela para ela. Às vezes a gente pensa que o próximo, quando ela imaginou, o profeta talvez me peça alguma coisa, com pessoas que
que eu tenho relacionamento, mas quando pede para vizinho, você tem até um relacionamento superficial, mas não tem intimidade para de repente pedir vasilhas, que era uma peça muito da família, né? Tinha algumas coisas que eles faziam lá, mas as peças de vasilha eram uma coisa muito das famílias. E os nossos vizinhos não são pessoas que te conhecem. Sabe assim, ó, às vezes, por exemplo, eu moro num prédio, são dois apartamentos só. Então, quando meu vizinho vai sair, eu sei que ele está saindo. Pelo horário, eu imagino que ele vai para o trabalho. Daqui a pouco, entende? Você só conhece, tem um relacionamento superficial. Mas é nesse relacionamento superficial, você e eu deixamos marca na vida dessas pessoas. E Deus, para quebrar o nosso orgulho, às vezes, fala para a gente ir lá no vizinho, que a gente mal dá bom dia, mal, sabe, pergunta as coisas para ele. Não vai lá para quebrar o nosso orgulho, porque foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela teve que ir lá na casa de pessoas. De repente a rua era grande, eu não sei como é que era a rua, mas ela teve que bater de casa em casa para poder pegar vasilhas. Interessante que ela, talvez algumas pessoas possam ter dito não para ela, mas olha, ela não desistiu. Ela juntou as vasilhas o suficiente. Ela, quando saiu de casa, junto com os filhos, para buscar vasilhas, ela tinha aquele pouco de azeite, lembra? Aquele pavio que fumega, como a irmã falou no início do culto, sabe? Aquela árvore cortada, que é o cheiro das águas. Ela saiu com esse pouquinho mesmo e foi batendo de porta em porta. E ela recolheu o suficiente, como diz o texto no final, né? Para encher todo o azeite que tinha, vender e viver do resto. Quebra de orgulho. Aquela mulher, ela só dava bom dia para as pessoas. Ela ali teve que ter um relacionamento. Olha, eu preciso de uma coisa. Eu sei que eu não tenho muita intimidade com você, eu mal te dou bom dia, mas eu vou ter que me expor para você. Você pode me ceder umas vasilhas aí? Então, é um outro aprendizado com esta mulher que não tem nome, que está passando uma dificuldade com a sua família. Nós não somos uma ilha. Nós não podemos viver achando que nós somos, não, eu aqui no meu mundo eu vou conquistar. Não, nós precisamos de pessoas. A Bíblia fala, não sei se é Efésios, é Hebreu, que fala sobre o corpo, né? Coríntios, que fala sobre o corpo. Não adianta eu dizer que eu não preciso daquele dedinho mindinho que a gente esbarra nas cadeiras e nas quinas, porque se alguém ficar sem ele, perde o equilíbrio. Então nós precisamos de todo mundo. Todas as pessoas que estão perto da gente são necessárias. Deus não une pessoas, mas une propósito. Cada pessoa que está perto da gente é um propósito de Deus para realizar coisas grandes. Pelo menos para realizar o querer dele. Pelo menos para isso, né? Coisas que talvez você nem veja, nem eu veja, mas o querer dele vai ser realizado. Isso é o bastante. Olha, eu quero fazer porque quando você pede alguma coisa para alguém que você não tem intimidade, mas é o próximo, é aquela pessoa que está próxima a você, o teu vizinho que está próximo, você começa a criar uma aliança. Olha, eu quero ter aliança com você. Porque quando você se expõe, você se torna meio frágil, né? Parece que a gente está meio fragilizado, mas não, a gente está forte ali. Porque agora você não vai ser só um, você vai ser dois. Aleluia. A Bíblia diz também que é melhor serem dois do que um, porque quando um tiver mais fraquinho, o outro sustenta. Não somos uma ilha, em nome de Jesus. E a família vai, obedece, amém? A família obedeceu. Depois eles começam a encher as vasilhas, e depois acabam as vasilhas e o azeite termina. Um propósito assim nas nossas vidas mais do que nunca. Essa família se uniu. Talvez um pensava de um jeito, outro pensava de outro jeito,
Um talvez até falasse, para que meu pai fez isso, para que a minha mãe fez aquilo, né? Mas na hora que veio a dificuldade, que precisava de salvação da família, eles se uniram, deixaram as diferenças de lado. O que une você na sua família é maior do que as suas diferenças, é o amor do Senhor. Precisamos nos unir para a salvação da nossa família. Tem a família lá da casa onde a gente mora, tem a família do trabalho, da faculdade, nossos vizinhos, os nossos parentes, a igreja. Por isso que, às vezes, eu sento com as meninas para conversar, elas pensam, uma pensa de um jeito, outra pensa de outro, e está tudo bem pensar diferente. Mas o propósito é um só: ver o reino do Senhor estabelecido neste lugar e a expansão do reino do Senhor. Às vezes venho de uma família muito grande, e às vezes a gente falava algumas coisas assim. Eu não sei se na família de vocês acontece isso, aquela coisa de você falar mal de um parente da família, sabe como é que é? Normal, né? Então, mas não é bom, sabe? Eu descobri que não é bom, porque se eu falo mal daquele meu parente, eu sou a única pessoa naquele momento que poderia mudar, espiritualmente falando, né, nas regiões celestiais, aquilo que estava vindo sobre aquela família, sobre aquela pessoa. E eu cooperei para que a coisa não acontecesse. Apóstolo, é muito difícil. Então, talvez a gente seja a única pessoa que pode mudar, né? Mas aí a gente coopera, vai lá e fala. Gente, presta atenção, estou falando, tá? Todo mundo. Viu que o diácono falou, é normal. Tá, mas não precisa ser mais normal isso. Normal é nós sermos a palavra que vai mudar. Essa mulher aqui, né? Ela, junto com a sua família, com os seus 2 filhos, eles não alimentaram a dor de ter perdido o pai. Eles não alimentaram a ira e a decepção das dívidas que o pai deixou. Eles alimentaram que juntos, indo a quem poderia resolver, salvaria a família deles. Porque, como nós acabamos de louvar o Senhor, não adianta a gente vir para a igreja, não adianta a gente fazer tudo, porque se acontecer alguma coisa, como é que nós vamos reagir à situação ruim? Nós vamos desistir ou vamos continuar batendo nas portas para que a gente consiga ferramentas para mudar o quadro da nossa família? Qual é a porta que hoje eu preciso bater, né, para quebrar o meu orgulho, para que a minha família seja salva? Essa mulher, esse contexto aqui, algumas coisas, ir de família em família para buscar, foi uma quebra de orgulho, porque era uma situação difícil. Uma coisa é eu chegar para uma pessoa que eu amo, outra coisa é uma pessoa que eu só falo oba, bom dia e boa tarde. E ali quebrou o orgulho. Eu não sei o que o Senhor precisa quebrar nas nossas vidas, mas uma coisa eu tenho certeza: o Senhor quebra hoje, nessa noite, para que haja salvação na nossa família. Nós não vamos abrir mão. Como a gente está falando, vai alguém da nossa família fazer alguma coisa que não é muito legal, mas a gente vai falar: Senhor, eu quero mudar. A gente está para o caminho para o céu. O nosso caminho é o céu. Então, nossa linguagem é do céu. Nós não queremos ter mais linguagem. E isso não está sendo assim, no culto de quarta, não. Todo momento que a gente tem se encontrado, Deus tem falado isso para a gente. É momento de mudança. É momento de mudança, porque nós estamos subindo degrau. Nós estamos nos afastando das trevas. Nós estamos mais perto da luz. E perto da luz não tem ninguém falando mal um do outro. Não tem ninguém com orgulho. Não temos.
Eu acho que foi isso, né, Senhor? A família trabalhou junto, né, para a salvação. Sobre o legado, né, daquele homem que amava a Deus. Acho que a gente precisa se lembrar mais disso. Enfatizar na nossa casa mesmo, né, na nossa parentela, aquilo que as pessoas têm feito, que são coisas positivas, entende? Às vezes a pessoa, anteontem eu escutei uma senhora falou assim para mim: às vezes a gente faz 99, quando a gente deixa de fazer uma, as pessoas esquecem. Pode até ser, mas nós vamos, não vamos fazer parte dessa estatística. Nós queremos enfatizar. Por isso, nessa noite, nesse momento, eu quero dizer diante da nuvem de testemunhos que estão aqui: Senhor, muito obrigado por cada irmão e cada irmã que congrega efetivamente aqui na Igreja Mais Vida, pelo amor que eles depositam no Teu reino, a favor do Teu reino, para ver outras vidas, Senhor Deus, libertas, transformadas, restauradas, Senhor. O empenho de cada um deles, Senhor Deus, em prol do Teu reino, de alegrar o Teu coração. Muito obrigada, Senhor. Muitas vezes, às vezes até fazemos contra a nossa vontade, mas nós botamos a nossa vontade de lado e fazemos aquilo que agrada ao Teu coração. Buscamos primeiro o Teu reino. Então, as demais coisas nos são acrescentadas, a vontade vem. Porque a Bíblia diz assim: olha, busca primeiro o meu reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou acrescentando nada na Bíblia, mas eu creio o seguinte: se eu faço algumas coisas no reino de Deus contra a minha vontade, mas faço, então eu fiz primeiro o quê? Busquei o reino de Deus. Então, o que estava me faltando era vontade, são as demais coisas. Então, essas demais coisas, essa minha vontade vai vir, em nome de Jesus. Que o exemplo dessa mulher, dessa família, em meio à dificuldade, eles não ficaram cegos, né? Eles simplesmente, o pouco de unção, o pouco de Bíblia, o pouco de Deus, o pouco de palavra, o pouco de intimidade que tinham com Deus, o grão de mostarda que havia dentro deles foi o suficiente para transformar a vida daquela família. Houve salvação naquela família. O inimigo bateu ali, mas ele não conseguiu. Porque ele está ao redor, porque ao redor daquela família estava o Senhor nosso Deus. E nós queremos glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Acho que vai louvar, né? Pode ser, pode ir, meu pai. Olha, elas estão pedindo de novo, tá, irmão? Há pedidos. Lembra disso, Lucas? Lembra disso? No meia? Há pedidos. Aleluia. Ele deixou dívida, mas era um homem que amava a Deus, né? Errar, a gente vai errar mesmo, né? Nós vamos errar mesmo. Glória a Deus. Cadê teu filho? Oxe do céu. Quer convite? Quer convite? Glória a Deus.
Glória a Deus. Eu estava ali ouvindo essa canção da Léa Mendonça, e aí eu falei: apóstolo, deixa eu encerrar o culto, porque eu queria compartilhar algo. Eu vi o testemunho dessa mulher sobre essa música. Nós falamos de estratégia, e que muitas estratégias do Senhor parecem loucura aos nossos olhos. E a pastora Léa Mendonça, ela compôs essa música enquanto a filha dela estava fora dos caminhos do Senhor. E entendam bem, eu não estou falando que é regra, que Deus sempre trabalha assim, não. Foi a estratégia que Deus deu para ela, para o caso dela. O que eu estou falando é sobre estratégia. E essa menina, criada na igreja, uma casa de pastores, falou: mãe, eu não quero mais. E aí a mãe descobriu que ela estava apaixonada por um rapaz. E esse rapaz, ele servia uma entidade, inclusive ela deixa claro que ele tinha tatuado nas costas, enorme essa imagem. E o rapaz a encantou e a menina se afastou, e ela escreveu, a pastora Mendonça escreveu essa canção no meio dessa guerra, no meio desta luta, vendo a filha dela se envolvendo com coisas que ela nunca imaginou que a filha se envolveria. E ela orava, ela não deixava de orar, e ela via a situação e não deixava de orar. Até que um dia o Senhor falou: deixa eu falar contigo, vai para tal lugar que eu quero falar contigo. E ela foi dobrar os joelhos nesse tal lugar afastado, e o Senhor disse para ela: a estratégia vai ser a seguinte: você vai receber esse rapaz e vai amar esse rapaz. Ela falou: não é possível, como que pode? E o Senhor falou: faça o que eu estou mandando. E por causa dessa estratégia, esse rapaz foi alcançado pelo Senhor. E hoje toda a família, inclusive o rapaz, serve a Deus com amor e alegria. E aí, aos olhos da pastora, e ela fala isso no testemunho, aos olhos da pastora Léa Mendonça, a estratégia que Deus deu parecia loucura, porque ela queria mais esse homem longe da casa dela, e ela orava pedindo isso. E o Senhor falou: não, a estratégia é: traz para perto e ame. Amém. Deus une propósito. A palavra que a apóstola ministrou aqui foi, se você olhar no fundo, teve muita coisa boa que o Senhor nos ensinou essa noite. Esse pedacinho final foi tremendo, que realmente a gente precisa aprender a transbordar na vida do outro, ainda que a gente não transborde. Mas o profeta trouxe uma estratégia. A estratégia é: como eu faço para alcançar algo? E o Senhor usou a vida daquele homem para trazer estratégia. Então, quando a gente se dobra em buscar o Senhor, a estratégia, deixa um pouco de lado aquilo que a gente quer fazer, o que a gente, aquele agito, idealiza e fica agitado querendo fazer e acontecer. O Senhor está nesta noite te dizendo: aquieta-te, porque eu quero te dar estratégias para alcançar aquilo que eu já falei que vai acontecer. Essa mulher tinha no coração a certeza: o meu marido servia a Deus. Então, se ela falou isso com essa convicção, porque ela sabia que esse Deus ia fazer alguma coisa. Não sabia o que, mas sabia que alguma coisa ele ia fazer. E Deus tem algo a fazer por mim e por você. Amém? Avisos rápidos. Temos nossa oração, 9h15 da manhã, aqui no templo, para todo aquele que pode estar aqui presencialmente. Quem não puder estar presencialmente, esteja em oração, se puder, nesse tempo, esteja em oração, se conectando à igreja em oração neste horário. Teremos sexta-feira, eu não falei, né? Eu falei 9h15, só não falei o dia. Sexta-feira, às 9h15. No domingo, nós temos aqui o nosso culto de louvor, adoração, primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês de outubro. Vamos entrar em outubro adorando, profetizando, recebendo a palavra de bênção e de vitória em comunhão. Olha que coisa mais linda. Porque posso viver tudo isso trancada no meu quarto? Posso.
mas o Senhor nos convida a viver tudo isso em comunhão, acrescentando um na vida do outro. Olha que coisa maravilhosa, como esse corpo, né? Cada uma parte forma o corpo de Cristo. Vamos juntos adorar. Então venha e traga seus filhos, sobrinhos, vizinhos, sejam crianças, porque nós temos aqui a classe infantil para as crianças no nosso culto de domingo. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque esta palavra ministrou profundamente ao nosso coração, confirmando aquilo que o Senhor já tem nos orientado a buscar, a fazer diferente, a buscar estratégias e a entender que o Senhor é Deus o tempo todo, bom, soberano, faz como quer e nos orienta em como vivermos aquilo que o Senhor já prometeu. Muito obrigada por isso. Obrigada por todo esse tempo de louvor e adoração. Obrigada por todo este tempo de comunhão com os irmãos. E voltamos para os nossos lares em paz e em segurança, cheios da esperança e da promessa de tudo aquilo que o Senhor ainda fará, e cheios de gratidão por tudo que o Senhor faz. Aleluia. Senhor, conduza-nos debaixo da tua poderosa mão. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Com o amor de Deus, a graça do nosso amado Jesus Cristo, essa graça conquistada em sacrifício lá na cruz e manifesta para nossas vidas pela ressurreição deste amado Cristo Jesus, e as doces consolações e a comunhão que esse Santo Espírito promove em nós e através de nós. Todos digam amém. Glória a Deus.